a biologia e a nossa própria cultura, enganaram a gente por milênios, né? Com certeza. E de um jeito muito profundo. Exato, porque sempre teve essa associação de que a ideia de força tem a ver com uma rigidez absoluta. A velha história de não demonstrar fraqueza. Isso. Quando a gente pensa em resistência, a imagem que vem à cabeça é, sei lá, um cofre de aço, sabe? Ou uma represa gigantesca de concreto aguentando milhões de litros de água, tudo em absoluto silêncio. A premissa sempre foi essa. Se não dobra, se não racha, então é forte. Só que o grande problema é que quando a gente tenta aplicar essa mesma física das estruturas de concreto para nossa psicologia humana, a engenharia falha, e falha miseravelmente. E a engenharia falha porque estruturas puramente rígidas, assim, elas não lidam bem com a dinâmica, né? Na verdade, se você olhar para a própria arquitetura moderna, os arranha-céus que sobrevivem a terremotos, eles são construídos justamente para balançar. Nossa, é verdade. Eles têm aquela maleabilidade, né? Exatamente, porque a rigidez extrema sobre uma pressão contínua, uma pressão que varia, ela não gera resistência, ela gera fadiga de material. E aí a estrutura entra em colapso. Um colapso catastrófico. E no campo das emoções, tentar ser esse cofre de aço é sem dúvida o caminho mais rápido para a ruptura. E é exatamente para desvendar essa ilusão de ótica emocional que nós estamos aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a quem nos acompanha em mais este mergulho profundo. É muito bom estar aqui para mais essa análise. Eu estou super animada porque o nosso foco hoje é dissecar uns materiais brilhantes, incluindo os princípios centrais do livro A Maestria do Equilíbrio Emocional. Que é uma obra fantástica, aliás. Muito. E também vamos trazer ensaios complementares focados em autoconhecimento e disciplina. A nossa missão aqui é desconstruir de vez essa crença perigosa de que o autocontrole é sinônimo de anestesia emocional. É aquela ideia ultrapassada de que ser forte é engolir o chorro. Isso, exatamente. Nós vamos explorar a diferença biológica e prática também entre reprimir e gerenciar. Vamos entender por que o nosso ego usa os nossos traumas do passado como um escudo. Um escudo bem pesado, por sinal. Nossa, pesadíssimo. E claro, ver como a inteligência emocional revoluciona a forma como a gente se comunica, principalmente na panela de pressão que é o mundo do trabalho hoje em dia. Sem dúvida, um ambiente onde isso é testado o tempo todo. Certo, vamos desempacotar isso. O ponto de partida de todo o nosso material de hoje foca em uma distinção que, derruba muitos mitos sobre o que é resiliência. A diferença clássica entre a repressão de sentimentos e o autocontrole consciente. O que é fascinante aqui é a mecânica por trás dessa diferença, sabe? Como assim a mecânica? É que a repressão emocional não é só uma escolha passiva. Do tipo, não vou pensar nisso. Entendi. É um processo cognitivo extremamente custoso para o corpo. Quando ocorre aquela tentativa de silenciar uma emoção forte, de empurrar a sujeira para debaixo do tapete subconsciente, o cérebro simplesmente não desliga o sinal de alerta. Ele continua apitando lá no fundo. Exato. A amígdala cerebral ela continua disparando cortisol, adrenalina, o seu sistema nervoso simpático fica ativado o tempo todo. Nossa! Então, a repressão é, essencialmente, gastar uma quantidade massiva de energia mental para, construir um muro interno contra algo que já está dentro da sua casa. Caramba! E isso cria o que a psicologia chama de carga alostática. É um desgaste físico crônico. Então, do ponto de vista do nosso corpo biológico, a emoção ainda está lá, acontecendo com força total. Mas a mente consciente está gastando, o dobro da energia, fingindo que não tem nenhum incêndio rolando. Perfeito, exatamente isso. Trazendo isso para uma imagem mais tátil para quem está ouvindo, é lidar com uma panela de pressão. A repressão é tentar resolver o problema tampando a válvula com as próprias mãos, na base da força bruta. Ignorando a temperatura. Isso. O calor continua aceso, o vapor continua sendo gerado lá dentro, mas não tem rota de fuga nenhuma. A explosão, nesse caso, ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza matemática. Uma hora vai estourar. E a ironia trágica da repressão é que, quando a válvula finalmente cede, a explosão raramente atinge o alvo original, sabe? Ah, sim, sempre sobra para quem não tem nada a ver com a história. Exato. Ela se manifesta de uma forma totalmente distorcida,
Pode ser uma explosão de raiva desproporcional no trânsito, um colapso completo de burnout ou uma resposta super atravessada para um colega. Alguém que foi só dar bom dia, né? Pois é. É o caos não gerenciado. Mas, por outro lado, o autocontrole consciente, segundo as nossas fontes, parte de uma premissa quase que oposta a isso. Que, seguindo a nossa analogia, seria simplesmente observar o manômetro da panela. Precisamente. O autocontrole saudável não significa reprimir emoções. Ele exige o reconhecimento explícito de que a emoção existe. Não é fechar os olhos e fingir que o fogo está apagado. É olhar o medidor de pressão, o foco passa a ser sentir e compreender a emoção. Tipo, entender de onde ela vem, né? Sim, e direcionar essa energia gerada de maneira intencional, agindo pelos seus valores e não por um impulso cego. E isso reduz aquela reatividade do cérebro que você mencionou. Reduz imediatamente, porque ao invés de lutar contra a fisiologia do corpo, você observa o processo sem se fundir a ele. E isso permite que o córtex pré-frontal, que é a nossa área de raciocínio lógico, assuma a direção. O que revela uma virada de chave muito interessante no nosso material. Porque se o autocontrole verdadeiro exige compreender o porquê daquela pressão estar subindo, isso obriga a gente a investigar a origem desse calor, certo? Com certeza. Por que um comentário super específico de um colega faz o sangue ferver? Enquanto, tipo, um mesmíssimo comentário feito por outra pessoa passa batido. Para entender a pressão atual, é inevitável olhar para a fiação antiga. E aí, a gente entra num território muito mais denso. Sim, isso leva a nossa discussão para o papel da nossa bagagem passada e, muito especificamente, das experiências traumáticas na formação desses gatilhos automáticos. E olha, a abordagem que os textos de autoconhecimento trazem sobre o passado é bastante cirúrgica. Como assim? É que existe um instinto biológico muito forte e psicológico também de fugir da dor. O nosso ego é basicamente um mecanismo de defesa evolutivo focado só na autopreservação. Ele odeia a vulnerabilidade. O ego não quer parecer fraco de jeito nenhum. Nunca. Historicamente, se a gente pensar lá na evolução tribal, parecer vulnerável ou danificado era um risco real de ostracismo. Ser expulso do bando significava a morte. Nossa, faz todo sentido evolutivo. Sim. Então, o ego se desenvolveu para esconder as nossas falhas, esconder as dores e mascarar os traumas embaixo de uma camada bem espessa de orgulho. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Posso fazer um contraponto rápido? Claro, manda bala. Porque a gente vive numa cultura contemporânea de um positivismo meio extremo, né? Que, querendo ou não, alimenta esse exato mecanismo do ego. A mensagem que a gente mais escuta hoje é: esquece o passado e olha só pra frente. É, o famoso good vibes only. Isso. Vira a página e não olha para trás. Só que as fontes que estamos analisando estão dizendo exatamente o oposto disso, certo? Estão dizendo que essa amnésia forçada é, na verdade, só a repressão vestindo uma roupagem mais moderna. Ignorar o trauma não é superação. Não, de forma alguma. O texto é bem claro quanto a não nos deixarmos definir pelos traumas, mas usar essas dores como ferramentas de aprendizado. Ferramentas, não lixo para esconder. Exato. Fingir que o trauma não moldou quem nós somos não anula o impacto dele. Pelo contrário, dá a esse trauma um poder invisível gigantesco sobre as nossas ações. Se o porão não é limpo, o mofo continua subindo pelas paredes da casa. Essa é uma ótima imagem. A alquimia psicológica que o material propõe para o crescimento pessoal verdadeiro gira em torno da ressignificação. E ressignificar não é romantizar, tá? Não é dizer, nossa, que sorte que eu sofri aquilo. De jeito nenhum. O texto menciona que a ressignificação permite transformar dor em força e vulnerabilidade em coragem. É olhar para a experiência sem aquele filtro de vergonha ou de vitimismo que o ego impõe. É extrair os dados úteis daquela experiência. Isso. É como o princípio de uma vacina. A exposição controlada àquele agente causador da dor gera uma resposta imunológica muito mais forte. O tecido da cicatriz, na biologia, geralmente é mais forte que a pele original. Nossa, que analogia construtiva incrível! Pensando na arquitetura de novo, não é fingir que as rachaduras na fundação nunca existiram, mas é ir lá preencher com aço
E assumir que a estrutura agora tem um formato diferente, mas muito mais robusto. Perfeito. E quando a gente para de gastar toda aquela energia cognitiva que mencionamos antes, aquela energia gasta tentando esconder as rachaduras, há uma liberação massiva de energia mental. Porque o alerta do ego finalmente foi desativado. Exatamente. E essa energia pode finalmente ser direcionada para o presente. O texto diz que o desenvolvimento pessoal verdadeiro exige que a essência se manifeste livre das amarras do ego. E isso só acontece quando o passado é aceito. Quando ele deixa de ser um fantasma escondido. Isso! Quando o passado é aceito e perde o poder de assustar, a mente não está mais em guerra consigo mesma. E essa nova clareza emocional interna acaba alterando drasticamente a forma como a gente interage com o mundo externo, né? Muda completamente. Você tem muito mais largura de banda mental para interpretar as pessoas ao seu redor. O que nos leva ao impacto prático de estudo, porque vamos combinar, todo esse trabalho interno, toda essa engenharia da mente, não acontece no vácuo. Não mesmo. A coisa é testada na vida real todo santo dia, naquelas interações humanas que exigem muita colaboração e, consequentemente, geram muito atrito. E não tem laboratório melhor para testar essa clareza do que um ambiente de trabalho. Ah, sem dúvida nenhuma. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que o ambiente corporativo é exatamente onde o ego e as emoções mal processadas causam os maiores desastres. Nossa, reuniões de equipe, feedbacks de performance. Prazos impossíveis, negociações, tudo isso é um campo minado de gatilhos emocionais. As fontes descrevem a inteligência emocional como a capacidade de reconhecer as próprias emoções e as dos outros. Nesse contexto do trabalho, a inteligência emocional deixa de ser só uma teoria abstrata e vira o sistema operacional de qualquer relação profissional de sucesso. Fica ser profissional, né? A velha guarda acreditava que ser profissional era meio que anular a própria humanidade quando batia ao ponto. É deixar as emoções na gaveta do escritório. Isso! Mas, como as fontes já deixaram claro pra gente, a repressão é uma bomba relógio. Então, ter inteligência emocional no ambiente de trabalho não é ser um robô corporativo que não sente nada. Longe disso. É ser como um, tradutor diplomático das suas próprias emoções. Um tradutor diplomático. Gostei do termo. Imagina assim, surge uma crise enorme num projeto. E a primeira reação que brota em você é aquele instinto de fúria porque o outro departamento desorganizou tudo. Cenário clássico. Clássico. O velho modelo de repressão mandaria engolir a fúria e, desenvolver uma úlcera. Já o modelo do ego diria para mandar um e-mail com letras garrafais xingando todo mundo que destrói a equipe. Com certeza. Mas a pessoa que atua como esse tradutor diplomático, ela usa aquele espaço de observação. Ela sente a frustração, mas ao invés de explodir ou engolir a seco, ela traduz aquele idioma da raiva para o idioma da necessidade objetiva. E essa decodificação que você descreveu é a base do que o texto chama de comunicação assertiva. Ah, a comunicação assertiva entra aí. Sim. A assertividade costuma ser muito confundida com agressividade, né? Com falar umas verdades na cara. É verdade. As pessoas acham que ser assertivo é ser grosso, mas é o oposto. É a capacidade de expressar necessidades e limites com uma clareza cristalina, sem o ruído defensivo do ego. O diplomata manda um e-mail delineando os processos que falharam e pedindo novos alinhamentos sem atacar ninguém. Porque o foco dele é a resolução do problema. E isso evita conflitos desnecessários, promovendo o respeito. Mas isso só funciona de verdade se tiver outro elemento na jogada, certo? A empatia. A empatia é citada nas fontes como a ponte para ver o mundo pela perspectiva do outro. E a empatia no trabalho é muito mal compreendida. A galera acha que é ter peninha ou ser o bonzinho que aceita tudo. Mas não tem nada a ver com romantismo. É uma ferramenta muito prática. Exato. Do ponto de vista neurológico, a empatia envolve os neurônios espelho. É a nossa capacidade de simular o estado mental da outra pessoa. Reduzindo o atrito. Sim. É uma ferramenta estratégica de redução de fricção. Quando você faz o esforço de enxergar o gargalo pela visão do outro departamento, você para de achar que as pessoas estão sabotando você de propósito. E aí o que parecia um ataque pessoal vira só uma restrição do sistema.
Isso transforma conexões frias em conexões de segurança psicológica, algo vital no trabalho. Mas olha, a teoria é belíssima. Só que o material alerta que colocar isso em prática diariamente, numa segunda-feira chuvosa de manhã, exige um motor constante. Não acontece por mágica. Ah, é aí que a coisa aperta. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a gente já entendeu a panela de pressão, o peso do trauma, o papel do diplomata, mas o que precisamos fazer de fato para construir esse motor e manter a cabeça no lugar? É aí que entram as ferramentas detalhadas pelo texto. O espaço seguro mental é criado através da familiarização com o silêncio. Através da meditação. Sim, meditação e reflexão diária. O texto fala de silenciar a mente. Não como uma fuga mística, mas para identificar os gatilhos das reações automáticas. É um treinamento de foco. Exato. O cérebro passa o dia reagindo a estímulos. Quando você pratica meditação, seja focando na respiração ou só observando os pensamentos, você está treinando a habilidade de não reagir por impulso. É o treino de deixar a amígdala no modo de espera. Você vê o pensamento ansioso surgir e escolhe não ser arrastado por ele. E para isso funcionar na hora do caos, precisa de repetição. É aí que a disciplina é apontada como a chave mestre. E a disciplina aqui não é vista como punição. Ela é o que nos liberta do controle impulsivo das emoções e das distrações, permitindo que a gente haja segundo os nossos valores reais de longo prazo. Entendi. É a importância de se libertar do orgulho. Mas a fonte menciona muito sobre a criatividade, certo? E como ela floresce quando abandonamos expectativas. Sim, quando abandonamos o peso das comparações, abrimos espaço para inovação. Tá, mas espera aí. A fonte valoriza muito a liberdade criativa, a autenticidade, mas ao mesmo tempo diz que a disciplina é fundamental. A disciplina constante não sufoca a criatividade, porque no mercado de trabalho a gente ouve muito que para inovar a gente tem que quebrar as regras. Isso levanta uma questão importante, porque parece mesmo um paradoxo superficial. Mas o material esclarece isso muito bem. Como ele resolve esse conflito? A disciplina mencionada no texto é exatamente o que nos liberta do medo. A criatividade genuína exige risco, possibilidade de erro, e lembra quem tem pavor de falhar? O ego. O ego. A ausência de disciplina mental não gera liberdade. Gera a tirania dos medos do ego. A mente sem disciplina fica pulando de distração em distração para evitar o desconforto de tentar algo novo e falhar. Ah, quer dizer que o caos interno não é criatividade. É só barulho mesmo. Exato. É só ruído. A prática disciplinada de observar os sentimentos sem se identificar com eles cria um espaço mental seguro. É esse desapego que permite que a verdadeira originalidade opere sem o peso de ter que provar algo para os outros. Nossa, faz muito sentido. É quase como um músico de jazz excepcional, sabe? Como assim? É que no jazz existe uma liberdade absurda na hora do improviso no palco. Só que para aquela espontaneidade mágica acontecer, teve anos e anos de disciplina rigorosa nos bastidores. Muito treino de escala. Isso, horas repetindo a mesma coisa. A disciplina técnica não prendeu o músico. Ela comprou a liberdade para a mente dele poder voar na hora de criar, porque os dedos já sabiam o caminho. A disciplina gera a liberdade. É a imagem perfeita. A disciplina emocional prepara a nossa mente para que, na hora da crise no trabalho, a resposta venha da nossa essência, da inteligência e não de um instinto de defesa do ego. Incrível! Bom, chegando na reta final do nosso mergulho de hoje, acho que vale uma recapitulação rápida para quem está ouvindo organizar as ideias. Vamos lá. Nós vimos que reprimir as emoções é tampar o sol com a peneira. Custa muita energia e gera explosão. Já o autocontrole é a gestão intencional do que a gente sente, entendendo a pressão. E que investigar a origem dessa pressão nos leva ao passado, né? Sim. E aprendemos que o trauma não é o fim da linha ou algo para esconder. Ressignificar a dor é transformar o trauma numa matéria-prima para a coragem atual. Sem aquele filtro de vergonha do ego. Exato. E vimos como essa clareza transforma a nossa dinâmica externa. No atrito do trabalho, em vez de explodir, surge a comunicação assertiva guiada pela empatia.
A figura do diplomata. Isso mesmo. E nada disso para em pé sem o motor da disciplina e da observação contínua para manter a mente operando pela essência. É um trabalho diário, não tem atalho. Não tem mesmo. Para fechar, eu acho que a gente podia deixar um pensamento provocativo construído a partir dessa ideia de viver sem as amarras do ego. O que você acha? Acho excelente. As nossas fontes deixam muito claro que a maioria das nossas reações impulsivas e orgulhosas vem do ego tentando desesperadamente se proteger. E como a gente aplica isso na prática a partir de agora? O convite é, da próxima vez que você sentir aquela urgência quase incontrolável de reagir impulsivamente a uma crítica, seja no meio de uma reunião de trabalho ou na sua vida pessoal em casa, tenta pausar por um segundo. Aquele intervalo valioso. E se pergunte, isso que eu vou falar agora é a minha essência agindo de forma construtiva ou é apenas o meu ego tentando não parecer vulnerável? Nossa, essa é pesada. Imagina como o rumo de tantas discussões poderiam mudar com essa simples pausa. Mudaria relacionamentos, carreiras, tudo? É uma mudança de perspectiva gigante. Bom, a gente agradece imensamente a companhia de todo mundo que embarcou com a gente neste mergulho profundo pelas fontes de hoje. Foi uma discussão excelente, valeu muito a pena. Explorar o comportamento humano e o autoconhecimento é sempre fascinante. Nos vemos na próxima, pessoal. Até lá!